Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Meus amigos e minhas amigas, quero agradecer muito a todos vocês que acompanham o canal, que se inscreveram, meu muito obrigado. E para vocês que estão chegando agora pela primeira vez ou que ainda não se inscreveram, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, então quero convidar a todos a darmos início a mais uma apresentação, mais uma exposição aqui no nosso canal Esperança de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a história de um viajante. Um viajante que estava caminhando na margem de um grande lago. Ele precisava atravessar esse lago para chegar do outro lado, aonde estava o seu destino, a sua meta. Acontece que esse viajante percebeu que esse lago era imenso, era muito grande, e ele precisaria caminhar muitos quilômetros no entorno deste lago para chegar no seu destino. Então ele ficou ali parado, pensando, analisando como faria para chegar ao outro lado. Foi quando ouviu uma voz quebrando aquele silêncio. Era um homem idoso de cabelos brancos, falando calmamente, que se oferecia para conduzi-lo até o outro lado do lago, até a outra margem, aonde estava o seu destino. Este homem era um barqueiro. O pequeno barco já era bastante desgastado e realmente estava envelhecido. Mas se percebia que ele tinha grande segurança e experiência na travessia daquele lago. Então, o homem calmamente entrou no barco e com as suas sandálias já empoeiradas e percebeu que o barco era movido a remos. Então ele olhou que nos remos, achou algo estranho, que pareciam que estavam escritas algumas coisas nos remos. Ele parou mais detidamente, demoradamente, e percebeu que estavam escritas palavras nos remos. Num dos remos estava escrita a palavra acreditar e no outro remo a palavra agir. Elas eram palavras que estavam entalhadas naqueles remos de madeira de carvalho. Então ele, não se contendo a curiosidade, perguntou ao barqueiro por que estavam escritas aquelas palavras tão originais, acreditar e agir, nos dois remos. Para responder ao viajante, já dentro d'água, o barqueiro pegou o remo que estava entalhada a palavra acreditar. Segurou com força e começou a remar com força na água. O barco começou a se movimentar em círculo sem sair do lugar. Então ele colocou o remo acreditar do lado, pegou o outro remo chamado agir com força e também começou a remar no outro sentido. O barco começou a fazer essa volta no outro sentido, também sem sair do lugar. Então o barqueiro pegou os dois remos com força e começou a remar no sentido da outra margem. E aí então o barco avançou, chegando calmamente até o destino do viajante, até a outra margem, a sua meta. Então o barqueiro fala ao viajante: esse barco pode ser chamado de autoconfiança. E quando acreditamos e agimos, alcançamos o nosso destino, alcançamos as nossas metas. Para que o barco da autoconfiança consiga atingir ao destino, a outra margem do lago, a sua meta, é necessário utilizar os dois remos de acreditar e agir com energia e na mesma intensidade. Porque se utilizarmos apenas o remo de acreditar, se apenas acreditarmos,
nós iremos remar em círculos e não sairemos do lugar. Mas com acreditando e com o agir, o remo do agir, com intensidade, com vontade e com coragem, conseguiremos conduzir a nossa embarcação, os nossos projetos, até a margem onde desejamos, até a nossa meta. Então, é muito importante que tenhamos coragem e temos a vontade de agir, mas que tenham na mesma intensidade, conduzindo na mesma direção. Podemos enfrentar tempestades, podemos enfrentar realmente ondas fortes, podemos remar até contra a maré, mas com calma, com vontade e coragem, dando intensidade no acreditar e no agir, alcançaremos as nossas metas. Vejamos o exemplo do indiano Mahatma Gandhi, aonde ele tinha o desejo, acreditava que conseguiria libertar o povo indiano do jugo do Império Inglês, que dominava. A Índia era uma colônia britânica. A sua autoconfiança era tão grande que, através da sua estratégia da não violência, conseguiu libertar o seu povo sem derramamento de sangue. Veja como ele acreditou e agiu com autoconfiança e alcançou a sua meta. Vejamos Madre Teresa, aonde o seu desejo era de socorrer os pobres de Calcutá. A sua autoconfiança, a sua coragem era tamanha que ela, com coragem e ação, ela conseguiu salvar, conseguiu trazer conforto, ajudar a muitos pobres do mundo todo. Vejamos o exemplo do alemão Albert Schweitzer, onde, no conforto de sua cidade europeia, ele resolveu estudar medicina e se embrenhou nas selvas africanas em completo anonimato, para poder atender aos nativos daquelas regiões. E assim como esses, nós temos tantos homens e mulheres com coragem, vontade, com muita garra, com muita ação, traçando projetos grandiosos para auxiliar a muitas pessoas, a muitas situações, os mais necessitados, e projetos que realmente tendem a levar a nossa humanidade uma situação, um patamar melhor para todos nós. Então vejamos que não precisamos colocar assim grandes situações, coisas simples que está ao alcance de cada um de nós, pode realmente fazer com que tenhamos esse acreditar somado ao remo do agir, vamos colocando esses nossos projetos em movimento e vamos colocando esse nosso barco a singrar esse lago e conseguiremos atingir as nossas metas. Muito bem, para encerrar essa apresentação, eu quero deixar aqui um questionamento. Pergunto a quem está me assistindo, como você está remando o seu barco? Você está remando com autoconfiança? Você está utilizando os remos do acreditar e do agir com a mesma intensidade, com garra, com vontade, com coragem, com autoconfiança? Principalmente, como nós colocamos. Como está? Como você está remando o seu barco? Tenhamos essa certeza que todos nós somos capazes. Todos nós temos plenas condições de traçando projetos reais, projetos realmente começando pelo primeiro passo, a parte mais simples, mas sempre com coragem, com autodeterminação, a autoconfiança, conseguiremos atingir os nossos projetos, que são muitos e são muitas metas,
Primeiro conquistamos a primeira meta, depois conquistamos a próxima e depois a próxima, e assim vamos seguindo. Ou seja, não é apenas uma única meta lá no final, pois como nós todos sabemos, temos múltiplas vidas. Nós vamos para o mundo espiritual e retornamos num ciclo. Por isso é como se fosse períodos escolares. A cada período escolar nós temos diversas metas. E cada uma delas com coragem, com determinação. Coragem e agir, acreditar e agir, alcançaremos meta por meta. Então, convido a todos, boa viagem. Pensemos nisso. Muita paz. Muito bem, esta é a mensagem. Espero que tenham gostado. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal Esperança de Luz, que se inscreveram. Meu muito obrigado. E para aqueles que acabaram de assistir a este vídeo ou ainda não se inscreveram e que gostaram deste conteúdo, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Então, muito bem, quero convidar a todos a nos reencontrarmos em uma próxima exposição. Meu muito obrigado e até lá!